Olá a todos, queridos amigos e amigas. Eu vou-vos fazer aqui uma gravação em vídeo para explicar uma coisa que é muito essencial. Vou-vos falar algumas coisas, simplesmente vou-vos falar sobre uma coisa que é completamente certa nos tempos de hoje, que é, não é supostamente, é realidade, que é, desculpa lá se eu abanei aqui um bocado da câmara, que é sobre, vou falar outra vez sobre o decreto dominical e o selo da besta. E também o selo de Deus, claro. Este vídeo depois vou titulá-lo como os dois sinais do Apocalipse, os dois sinais nos últimos tempos. O sinal oposto e o sinal de Deus. Eu vou fazer uma oração e depois vou fazer o respectivo vídeo. Aliás, vou gravar o vídeo que estou a gravar agora e vou explicar acima de tudo isso. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Senhor do Universo, Criador do céu e da terra e tudo que não se contém. Eu quero entregar todas as pessoas que vão escutar este vídeo nas tuas santas benditas mãos, para que eu, primeiramente, para que quero pregar para mim, para que eu não aceite o selo da besta, nem nenhum decreto que seja contra a palavra de Deus, nem contra os seres humanos. Eu nas tuas mãos, Jesus, entrego a minha oração. Amém. Olá a todos os irmãos, bom sábado, feliz tarde de sábado. Hoje são 24 de agosto, né? Aqui em Portugal está meia tarde, só falta mais um bocadinho para o dia terminar. Mas não vou falar sobre terminar o dia, conforme eu vos falei, vou-vos falar das duas bestas. Mais uma vez eu quero pedir desculpa, porque eu não tenho Bíblia aqui nenhuma, e mesmo que eu tivesse eu não podia mostrar de facto onde está escrito, mas se vocês estiverem em casa uma Bíblia e estiverem em disposição, se quiserem aprender de fato, orai a Deus e pedir a Deus uma pessoa que saiba explicar isso, porque eu vou apenas falar já para aqueles que são entendidos e não entendidos. Aquelas pessoas que estão em religiões que conhecem muito bem a Bíblia, ou dizem conhecer bem a Bíblia, sem ofender suscetibilidades, mas caso ofender alguém, que ralhem com Deus, não comigo. Discutem com o próprio Criador que está na Escritura, que é Deus. Vamos falar apenas das duas bestas nos últimos tempos, que estão-se a começar a formar. Nas duas bestas e também nos sinais de Deus, que é o... Vou-vos falar primeiramente do sinal de Deus. Já fiz a minha oração. O primeiro sinal de Deus é o sábado, como todos nós sabemos, é o sábado bíblico. E é um dia completamente fantástico. Eu descobri, vou-vos contar a minha história. Primeiramente vou-vos contar uma história. A história é a seguinte, que eu, quando vou contar novamente a minha história, mas eu conheci a igreja praticamente, a igreja é dos 10 mandamentos, que é Adventista ao sétimo dia. Primeiro orei muito, que estava à procura da verdade, apareceram os testemunhas, que nem vou dizer que são testemunhas de Jeová, porque não são. Eles pensam que são, mas não são. São testemunhas do inimigo. Mas isto é outro assunto para outro vídeo qualquer. Isto é outro assunto para outro vídeo. Agora quero-vos falar sobre as bestas do Apocalipse, que é uma coisa que devemos falar para alertar as pessoas enquanto é tempo, porque vai haver um tempo que nunca mais será
nunca mais poderá ser anunciado, porque quando estivermos no fim, logo se verá. Mas em todo caso vou-vos falar não é sobre o decreto dominical, mas vou-vos falar sobre as duas bestas, que eu já falei, não é? Mas agora não vou falar sobre as duas bestas, desculpem lá, mas eu confundi-me aqui um pouco, vou-vos falar apenas de os dois sinais. Os dois sinais. Primeiramente vou falar do de Deus, que tem a ver com o sábado. Como vocês leem, estou a falar para aqueles que conhecem bem a Bíblia, tal como eu conheci e tirei as provas, mas primeiramente estou a contar a minha história, vou-vos contar a história da minha vida com Deus, né? Do meu conhecimento com a palavra da verdade, a Bíblia Sagrada. Vou-vos falar do irmão que já não está cá entre nós, que é o irmão José Augusto, que eu vou-vos contar a história, como é que aconteceu isso, essa linda história chamada o conhecimento da verdade bíblica. Primeiramente, eu vou-vos contar a história que é o seguinte. Num belo dia de 2004, já contei a história, desculpem lá, mas vou-me tornar a repetir, porque contar a história, para quem a conhece, desculpem lá, mas eu tenho que entortar a câmara, não quero entortá-la. Primeiramente, eu vou-vos contar a história de como é que eu conheci a palavra, aliás, como é que eu conheci os mandamentos bíblicos. Isso em 2004, quando perdi o meu pai, que não vou contar de pormenores, como vocês sabem, não preciso contar tudo, porque já está em um vídeo aí atrás no meu canal, que já conta essa história toda. Principalmente eu vou-vos contar a história, como é que eu conheci, e como é que eu fui, como é que eu assemelhei as palavras de Deus, a palavra de Deus, conforme Deus nos manda. Seguinte, eu conheci a palavra de Deus, aliás, desculpem lá alguns ruídos que possam haver aqui no vídeo, por causa desses ruídos que se ouve de televisões e outras coisas mais. Mas o que interessa é a mensagem que eu vou dar aqui hoje. É o seguinte é que eu, quando conheci a palavra de Deus, foi em dezembro, quando eu estava aqui em casa, isso em 2005, depois de ter andado numa instituição e ter corrido mal, saí de lá com a graça de Deus, e depois eu decidi orar mais a Deus, quando saí daquela instituição horrível, porque de Deus não é, aquela instituição é completamente de Satanás, para enganar os suficientes que não têm fé em Deus, e principalmente que são doidos da cabeça, mas são deficiências. Eu senti-me que não estava bem ali, vim-me embora, como vocês não sabem, mas ficam a saber agora. O seguinte é que eu vim para casa, sem esperanças de vida, não estava sempre a pensar no meu pai, com saudades, obviamente, não sabia nada sobre a morte, sabia algumas coisas, não sabia tudo. Sobre os mandamentos, também não sabia absolutamente nada, os mandamentos ainda muito menos. Não sabia do domingo, não sabia de sábados, não sabia de obedecer a Deus, nem nada. Só tinha aqueles mandamentos ditos por pessoas, só que eu já estudei no catolicismo, aliás, no catolicismo entre aspas, as pessoas falavam-me tudo o que estava no catecismo, e eu, como eu andava à procura da verdade, pensava que aquilo era a verdade, mas de facto não era a verdade. Porque a verdade está na própria Bíblia. Os católicos romanos não ensinam pela Bíblia, ensinam por outros métodos muito pouco ortodoxos. Ortodoxos que eu também, naquela altura, não tinha cabeça para perguntar, porque tinha 17 anos, e com 17 anos a minha mente não é o que é hoje. Fiz montanhas de coisas que não devia, mas o que interessa é o futuro.
Agora estou-vos a contar como é que foi o meu conhecimento com a palavra, aliás, com os mandamentos, através de uma pessoa que já faleceu, que é o irmão José Augusto. Quando ele me apareceu a primeira vez, aliás, ele não me apareceu a mim, vim aqui visitar a Dona Laurinda, que na altura não era da religião pagã, que saiu das filhas, que saiu da igreja mais pagã ainda, que é a Igreja Católica Romana. Aliás, os testemunhos, quem não vou dizer que são de Jeová, porque de Jeová não são de certeza absoluta, são testemunhas do demónio, do próprio Satanás. Mas isso é um vídeo para outro assunto, como eu já disse atrás. E o irmão José Augusto foi lá, conversou com ela, e a minha tia também tinha ido às compras esse sábado, ali, ao supermercado. Eu digo supermercado, mas não é um mini mercado. Foi e a minha tia viu que ele estava a cantar e a tocar a sua guitarra, e disse ao tal homem, eu tenho um sobrinho que gosta muito das coisas de Deus e fica muito contente. E o homem disse, estava a chamá-lo. Dito e feito. Eu não sei onde é que eu estava, que eu não me lembro, e de repente chamaram-me. Minha tia chamou-me, anda cá, tem aqui uma pessoa que vais gostar, porque ela canta coisas de Deus e tu gostas muito. Eu, fui. Com minha surpresa, esse irmão, era o irmão Zé Augusto, e ele começou a cantar, cantou, até chegou a vir a casa da minha tia nesse dia, da tia Aurora, claro. E depois ele começou a falar dos 10 mandamentos, e eu disse, mas eu não dizia assim, mas toda a vida me ensinaram no domingo. Mas disse assim, eu já estive na Ariosa, tenho uma Bíblia, tive uma Bíblia, não, mas na altura acho que nem tinha andado na Ariosa, isso em 2005, não tinha nem sequer andado na Ariosa. Isso mais para a frente eu vou-vos contar pormenor por pormenor, o que eu me lembrar, porque a minha mente não... A porcaria que tomou, a minha cabeça não é o que era. Quando era mais pequeno lembrava-me tudo e mais alguma coisa. Mas vou apenas falar o que é necessário. Para também não me cansar, porque quando uma pessoa se cansa com um problema de saúde, a pessoa fica muito cansada e a voz não sai. Mas para continuar a história, em 2005, propriamente dito, em dezembro, ou não sei se era em dezembro, se era setembro ou se que era, sei que era um tempo de frio, muito frio, foi um sábado à tarde, estava uma tarde chuvosa até, estava a chover, não sei se estava aqui em casa, ou tinha vindo, ou não tinha ido à minha avó, não sei o que é que se passou, ou tinha ido e depois tinha vindo embora. Isso perto das 5 horas da tarde, que eu tinha que vir embora, que eu tomava banho, e quando aproveitei, eu ainda ouvia músicas mundanas ao sábado. Depois que eu comecei a conhecer o sábado, comecei a ficar um bocadinho relutante, mas depois eu pensei-me assim, não, eu não vou relutar. Eu disse assim, eu pensei cá para mim, não vou relutar por contar a Bíblia. Se a Bíblia diz isto assim, eu tenho que ver se é verdade. E depois, orando, já tinha orado há muito tempo. Que é, Ruca? O que é que se passa? Desculpa lá, foi que eu fui falar aqui para o meu cachorro. E eu estava sempre à procura, a saber a verdade, porque é que a Bíblia diz uma coisa e eu decidiu ensinar-me de outra. Eu perguntava, desde sempre eu perguntava. Precisamente em 2009, passou-se 2 anos, passou 2005, 2007, 2007 já às vezes saía com o irmão José Augusto para, íamos pregar os dois, íamos dar uma ceiada, a gente ia sair todos os sábados à tarde, até chegou uma altura que eu comecei a dizer, irmão José Augusto, que é muito bom andarmos os dois, andar a fazer o trabalho que Deus nos pede. Eu já tinha aceitado, ainda hoje eu tinha aceitado a parte do sábado, tinha aceitado os mandamentos conforme são. Mas eu estava no começo do cristianismo, estava no começo. Pois, em 2008, pois, a minha vista começou-me a faltar e disse, meu Deus, eu não vou poder vir à casa da minha avó, que a minha vista, às vezes eu tenho crises que eu fico cego, não consigo ver. Eu orava, e Deus mostrou-me que queria ficar cego, e mostrou-me, e aconteceu, né?
E disse, eu estava desesperado na altura, fiquei um bocadinho desesperado, também eram meus inícios de fé, eu não tinha assim grandes esperanças, e disse, meu Deus, ajuda-me, eu disse, meu Deus, ajuda-me, eu agora estou a começar a seguir a tua palavra, a seguir a Bíblia, vou ficar cego agora. E de facto, que foi o... Eu vou dizer tudo tintim por tintim, vou dizer a verdade. Quem não gostar, paciência. Estou aqui a contar apenas também um testemunho que eu ceguei por causa de uma estupidez. Opa, desculpa lá, mas estou a entortar aqui a câmara. Tem que aparecer a minha careta, não é as outras coisas. Desculpa lá dizer careta, mas é para rir um bocadinho. Eu quero-vos falar que quando eu conheci a pura da realidade da Bíblia, em 2008 fui a uma consulta médica por causa de intermédio de um psiquiatra, que se fosse agora não ia. O que aconteceu, meus amigos, de um dia, aliás, de uma hora para a outra, fiquei completamente cego. E então é que o caso piorou de vez. Piorou por um lado, mas por outro, comecei a acreditar mais em Deus e disse, meu Deus, se tu permitiste que eu ficasse cego, agora vais-me ajudar a cumprir a tua lei, as tuas leis. E de facto aí, em 2009, propriamente dito, entrei numa instituição que me ensinou computadores e tudo mais, porque eu pedi para ensinar informática, mas nem era preciso pedir, que eles fazem isso de boa vontade, ensinaram-me. Por incrível que pareça, apareceu um professor, na minha vida um professor que já conhecia desde a minha infância, que era o professor Abel, que era professor de Braille, um grande professor, sim senhora, que ainda hoje me liga. Sim senhor, é um grande professor, estou muito contente com ele. Só que há uma coisa que eu vou-vos contar também, que na Ariosa havia uma doutora, chamava-se Maria José, estava sempre, ele está sempre a falar da religião, e a gente quer que ele coma isto assim assim, às vezes a gente consegue virar a cabeça. Eles disseram que me conseguiam virar a cabeça, mas na verdade não viravam a cabeça. Porque eu pensava, deixa-os falar, Joaquim, deixa-os falar. O que interessa é a tua fé. Não vais voltar a fé para trás por causa de uma psicóloga que não tem nada a ver com Deus. Que eles negam a Deus. Ai, tu tens de fazer isto assim, e diz, não. Eu disse, não, eu não vou deixar de falar das coisas de Deus só para vocês não gostarem. Eu vou falar sempre de Deus. Eu não estou aqui para, eu disse a eles, eu não estou aqui para alegrar ninguém. Eu estou aqui para louvar Nosso Senhor Deus. Quer vocês queiram, quer não queiram. Eu não vou com, eu às vezes, até quando eu estive para vir embora uma semana antes, eu fiquei tão chateado, já estava chateado com aquele sítio. Chateado não era por causa das pessoas, nem nada. Eu estava chateado por causa de muita coisa que eu tinha chateado. Havia um colega meu que era muito ordinário, não é ordinário somos todos, né? Era muito uma pessoa que falava muita coisa, dava sempre a tirar à cara. Eu, na altura, chateei-me com aquilo e disse: não, isto não pode continuar assim. Eu tenho que deixar esses amigos que não me servem para nada. E praticamente eu deixei. Deixei porque ele estava sempre, estava sempre a dizer coisas. Eu digo para não dizer nada especial, que eu não tenho nada contra ninguém. Na altura, disse: este fulano quer que eu vá para discotecas, que eu vá para cafés. Eu não sou disso. Eu nunca fui. Com a graça de Deus, eu nunca não sou pessoa de cafés, não sou pessoa de coisas assim que não me agradam. Principalmente o café é uma coisa que não me agrada, por causa dos mexericos. E a palavra de Deus diz para nós não devemos comer na mesa comer na mesa dos infiéis. Nem devemos. Pá, agora não me lembro agora como é que se chama aí. Qual é a parte que diz isso? Ah, sim, sim, lembrei-me. É os Salmos. Aleluia, o Senhor seja louvado. É os Salmos, o livro dos Salmos. O livro dos Salmos, o primeiro capítulo diz. E o primeiro salmo, obviamente que é o primeiro capítulo e o primeiro salmo. Que diz que é o Salmos capítulo 1, é o Salmo 1. Que diz. Estou aqui a pensar um pouco, desculpem lá. É,
Desculpa, eu vou falar outra coisa enquanto eu não me lembro, eu vou-vos falar outras coisas. Quando eu me lembrar, eu solto e falo o que diz o Salmo 1, que diz que o justo... Ai, desculpem, não sei. Não sei. Continuando a história desta conturbada história, que é uma história conturbada, mas muito linda para mim, claro, para mim e para Deus. Foi conforme eu conheci a palavra de Deus, no momento mais terrível da minha vida, que foi a morte do meu pai. Foi terrível. E foi aí que eu comecei isto, em 2005, né? Mas em 2008 fiquei cego, outra coisa horrivelmente má, mas tudo é bom para aqueles que amam o Senhor. Tudo para bem por amor daqueles que amam o Senhor. É isso isso é o que me anima, é o que me deixa vivo aqui neste planeta cada vez pior. Mas isso, entre aspas, é uma coisa que é realidade. Tirando isso, eu quero vos contar também que quando eu decidi pela verdade e consegui ler a Bíblia e comecei a ler em 2009, comecei a tirar informática, tive um anito a aprender as coisas básicas de informática, não é? E o segundo ano tive a aprender outras coisas, aliás, tive 2 anos a aprender informática. E depois pedi uns livros emprestados que, por incrível que pareça, por a mão do Senhor Jesus Cristo, pareceu-me o livro que eu mais queria em texto. A Bíblia Sagrada, ainda tenho essa Bíblia Sagrada, em texto digital, virtual, mas é digital. Que, logo por incrível que pareça, o Senhor Jesus Cristo deu-me essa possibilidade de ter o JAWS, que era não é uma opinião, é um apoio que eles me deram, porque com esse apoio eu pude ter acesso a muita coisa, pude aprender a gravar umas coisitas, e gravar e fazer e tudo mais. E hoje em dia tenho um computador mais moderno, que eu depois gravo aqui os vídeos no telefone e depois eu passo-os como muita gente faz, não é? Não passa via telemóvel, passa via computador, que é muito mais prático. E é como eu tenho feito. Já passei via telemóvel, até é mais rápido ainda, só que tenho que arranjar como eu já disse e estou farto de dizer, desculpe lá, mas não é para folha fora de contexto. Tenho que arranjar um teclado via Bluetooth, porque usar cabos, se eu tiver o telefone ligado à corrente, não dá. Porque ou é tirar o teclado e tirar o carregador e ligar o teclado, e depois andar a ligar o carregador, e não dá. Ou então tem que arranjar uma peça que liga as duas coisas, liga o carregador e o teclado ao mesmo tempo. Mas isso, enfim, isso é uma coisa que eu não vou falar hoje. Hoje é simplesmente para contar como é que eu conheci a palavra de Deus e como é que eu aceitei-a, que foi muito duro. Mas tem-me acontecido muitas controvérsias, muitas revoluções a nível bíblico. Já me aconteceu revoluções a nível bíblico. E essas revoluções têm-me ensinado que Deus é que tem que estar no comando da minha vida. Desculpem mais uma vez este barulho que está a sair agora. Um carro a tocar música. Espero que o YouTube não compreenda como violação da lei. Que não veja como maldade para copiar música em como é que se diz? Eu esqueci-me agora a palavra que se diz agora. O meu intuito não é falar de música, é só falar daquilo do meu cristianismo, meus amigos. Conforme vocês veem, a minha história foi muito conturbada. Comecei a perceber as coisas de Deus conforme a Bíblia e Deus querem que nos ensinar. Já escrevi um artigo sobre isso também, porque escrevi no Word, em tempos que eu ainda me dava para escrever. Escrevi um livro a contar sobre a minha vida, mas até esse livro perdi, mas não interessa. Pode ser que um dia eu consiga recuperá-lo, mas talvez não. Meus amigos, como eu estava a dizer, eu conheci os 10 mandamentos, fiquei surpreendido, principalmente quando eu descobri
sobre a saúde. A saúde foi o que me tocou mais. Foi a saúde e os 10 mandamentos. A saúde de não comer carne, de não comer alimentos como carnes de porco e outras coisas mais, coelho e carne nenhuma. Eu orei sobre isso também, sabem que eu estou sempre a orar, e ao fim e ao cabo eu pressenti e senti uma coisa que é a pura das verdades, que é o seguinte: sem oração é impossível aceitarmos as coisas que são óbvias. Eu aceitei essa parte da carne, porque eu vou-vos contar uma pequena história, dentro desta, claro. Vou-vos contar uma pequena história, de facto, o que aconteceu na minha vida, porque é que eu deixei de comer carne. Não é por causa de desrespeitar ninguém, foi por causa de... Acaba aí a história. Eu, como todos vocês sabem, não, aqueles que me conhecem sabem como é que eu era. Mas aqueles que não me conhecem, eu vou-vos contar que eu era muito revoltado, principalmente com a ida. Ainda hoje sou revoltado contra a psiquiatria, mas isso é outra história. Espero que Deus me honre neste ano com essa bênção, que honra, não é que eu seja melhor do que ninguém, mas eu tenho fé que Deus me vai botar a mão. Só vou confirmar aqui uma coisa. Desculpem lá. Ok, está a funcionar. O que eu estava a dizer é que meus amigos, desculpem lá, eu estava aqui a confirmar-vos uma história que eu toda a minha vida fui revoltado com essa história da psiquiatria. Ainda hoje não aceito essa história da psiquiatria. Não aceito porque eles têm conceitos que eu não aceito. Conceitos que a Bíblia ensinou-me que nós não temos bem nenhum dentro de nós, só temos é males. Eles que é que dizem: ai, tu tens o bem dentro de ti, tu podes tudo se quiseres. E eu disse: não, eu sempre disse: não é assim como você disse, doutor. Você está a ensinar o que é completamente errado. Só mais tarde, em 2016, em 2016 já comecei a frequentar a igreja. Não era muito bem, não era sempre, era de vez em quando, principalmente quando estava abatido por causa de alguma coisa que tivesse acontecido de mal, ou alguma zanga com alguém e tudo mais. Quando digo zanga com alguém, não era eu que me zangava, era alguém que se zangava comigo, ou por causa de quando eu comecei a falar mal contra a adoração da Virgem Maria, depois comecei a falar mal contra a Igreja Romana, começou desde aí, a falar, quando digo falar mal, não é contra as pessoas, mas sim contra as mentiras contra o... Desculpem, foi eu que me assustei aqui com o Calamota. Eu comecei a pregar contra o catolicismo, sim, foi isso. Não contra as pessoas que seguem o catolicismo, mas contra o próprio sistema do catolicismo. Foi a partir daí que começou as controvérsias, as zangas e principalmente as traições. Eu comecei-me a separar das festas mundanas, praticamente em 2000, olha bem, deixa-me ver, em 2010 foi a última vez que fui a uma festa romana. 2010, 2011, a partir de 2012 eu não fui mais, com a graça de Deus, que eu vou-vos contar também. Dentro desse testemunho que eu fui à internet, que já tinha internet desde 2013, eu estou a resumir muito, que era para depois falarmos das bestas. Aliás, dos sinais, assim, desculpem. O que eu vos quero falar é que eu consegui, com muita oração, muitas lágrimas, aceitar isso conforme tenho aceitado. Depois foi feito alguns vídeos, depois que eu tive o meu primeiro smartphone, comecei a pensar nisto, porque eu não sabia que tinha canal no YouTube, quando me criaram a conta, quando tive aulas de internet. Isso foi aqui em casa, isso foi depois até de ter andado na Ariosa e ter seguido algumas vezes na casa de Deus, só que depois houve uma bela altura que eu não sei o que é que se passou, não sei, não deu para dar a frequentar mais, não deu porque o demónio estava sempre em cima, papapam.
estava sempre a meter-se nas pessoas, e eu, como a minha fé era pouca, não eu amava a Deus e acreditava tudo na Bíblia, só que era fraco na fé, era fraquinho na fé. Depois, em 2016, o primeiro dia que eu decidi, não me lembro o dia que foi, mas sei que foi no dia antes da minha avózinha ter falecido. A minha avó, preciosa, aquela pessoa que eu gravei uma cassete com a voz dela a conversarmos, coisas assim. E tenho essa gravação para recordação, mas apesar que não é uma gravação mundana, não tem nada com Deus, mas gravo por causa de me lembrar da voz dela. Isso é outra coisa. Meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero-vos falar apenas uma coisa. Eu conheci e depois com o desespero em 2014, 2015, em 2014, como eu já contei em alguns vídeos, que Deus me libertou da medicação psiquiátrica, com a graça de Deus, claro, amém. E em 2016, principalmente, era quase inverno, quando eu decidi de uma vez por todas. Aliás, eu não aguentava mais, mas já contei nos vídeos atrás, eu não aguentava mais. Acima de tudo, o que é que eu não aguentava? Ouvir a voz do Espírito Santo e nunca ir à casa de Deus. Ou porque acontecia um problema assim, ou porque acontecia um problema sol, ou porque era de chuva, ou porque era verão, ou porque era assim, ou porque era sol. Disse não, eu não vou aguentar mais o chamamento do Espírito Santo. Eu tenho que ir à casa de Deus. Quer chuva, quer caia orvalho, que se aconteça com acontecer. Mas eu vou acordar cedo da manhã, isto foi uma sexta-feira, claro. Uma sexta-feira, e disse, não, amanhã vou à casa de Deus, vou tomar banho hoje e vou-me preparar para ir amanhã. Quer o demónio queira, quer não queira, foi mesmo assim que eu disse. Quer o diabo queira, quer não queira, mas amanhã vou à casa de Deus, nem que vá sozinho. E, de facto, acordei cedo nesse dia, nesse tal sábado abençoado. Eu digo nesse tal porque eu acordei nesse sábado, de manhã cedinho, vesti-me, preparei-me, como todos os sábados eu faço. Só que não me lembro que roupa fui, só sei que tinha levado uma roupa que não era assim muito boa. Tinha levado a roupa que tinha tinha levado a roupa que tinha pedido à minha mãe. Foi uma roupa muito simples, porque a minha mãe julgava que eu não ia mesmo cumprir a palavra que eu disse, que ia à igreja. É natural. E eu agarrei na minha bengalita e fui por aí fora. Mas é que é engraçado que Deus é tão maravilhoso que até Ele, Jesus Cristo, Ele providenciou que eu chegasse lá cedo. Por acaso até cheguei cedo, estávamos a começar a escola sabatina, conforme eu contei no vídeo do meu batismo. É pena não poder passá-lo para a internet porque posso levar um strike e o vídeo pode não entrar. Mas enfim. Eu bem sei, amigos, que Deus, quando nós oramos com fé, Deus... Não, pois que eu estava a falar é sobre... Antes disso eu estava a falar sobre o pastor, aquele pastor que eu gosto muito de ouvir, ainda há pouco ouvi um vídeo dele, que é o pastor Luís Gonçalves. Eu baixei um vídeo, lá, aliás, dois vídeos, mas não baixei em vídeo, baixei em áudio. Aliás, se calhar não me lembro bem se baixei em vídeo, se baixei em áudio, depois converti, não me lembro bem. Mas só sei que baixei esses ditos vídeos. Depois eu pus-me a ouvir aquilo, num leitor de DVDs que por acaso tenho, que foi me oferecido em 2016, no mês de dezembro. E eu comecei a ouvir aquele CD. E foi o que eu fiz de fato. Ouvi o CD, ouvi. E a partir daquele dia, mesmo a sério, a partir de 2015, eu já não frequentava festas romanas, nem nada desse tipo. E disse, é assim, então nunca mais vou a festas romanistas. Nunca mais vou fazer o que eles fazem. O que os romanos fazem, eu nunca mais vou fazer. E se vier um testemunho de Jeová, também não... Eu pensava que era testemunho de Jeová, mas não são. Disse, nunca mais vou ouvir. Posso ouvi-los e posso falar com eles, mas... fazer-lhes questões e depois
fazer-lhes questões, eu pensei, eu faço questões sobre o sábado, se eles respondem conforme a Bíblia ou se eles começam a inventar coisas. Como sabem que eles inventam coisas, eles leem uma coisa e depois fazem outra. Um certo dia, um dia da semana, eu digo esses tais porque não fazem a vontade de Deus, muitos são ignorantes ou coitados, né? E muitos fazem o trabalho que eles são e convidos, não é por Deus, infelizmente. Eles pensam que é Deus, mas não é, mas é outro assunto. Eu comecei-lhes a questionar por causa do sábado. Eu comecei isso em 2016, 2016 não, eu comecei isso muito antes, até 2005, 2006, praticamente 2008, quando me apareceram pela última vez, eu disse assim, e vocês? E vocês que não guardam o sábado, só sabem falar no domingo, domingo. Mas se Deus disse para guardar o sábado, porquê que vocês não guardais o sábado? Eu perguntar, se com aquela, com a perguntar, debater, não era debater, é perguntar, porquê é que vocês dizem que o sábado foi abolido? Se na Bíblia, se nas Bíblias, em qualquer Bíblia diz que o sábado nunca será abolido. Porquê é que vocês ensinam o sábado foi abolido, o sábado foi abolido? Se na verdade não foi abolido, coisa nenhuma. Se Deus deu aos homens para não mexer no sábado. Isso foi o catolicismo que fez isso, eu assim. Eles, mas depois o sábado, o Senhor Jesus Cristo, não sei o quê, ressuscitou no primeiro dia da semana, depois foi transformado no sábado. Não. O domingo nunca será sábado. O sábado é o sétimo dia, não o domingo. O domingo é o primeiro dia da semana, não é? Eu assim. Eles começaram cada vez mais a contestar que não era assim, a lei de Deus tinha sido acabada. Depois eu fiz outra pergunta. Disse assim, desculpe lá eu estar a interromper, posso falar? Eu assim, posso falar? Eu assim para eles, posso falar? Eles, pode. Disse assim, imagine vocês, se não houvesse pecado, então a pessoa podia roubar, podia matar, podia isto e podia aquilo. Eu assim. Ele disse, disse, não, deixai-me falar que ainda não acabei. Imagine vocês, se não houvesse Cristo, não houvesse Salvador, e não houvesse mandamentos, também não havia pecado. Não houvesse mandamentos, também não havia pecado, eu assim. Já havia pecado na mesma, né? Não. Se não houvesse mandamentos, o pecado tinha sido abolido. Mas como o pecado não foi abolido, os mandamentos também não. E o sábado também não. E por isso os mandamentos, que também diz, o sábado, Deus não mudará. Deus nunca muda. Quem muda somos nós, os homens. Que nós, quando decidimos fazer a nossa vontade, aí podemos mudar tudo. Mas o Senhor Deus diz, não mudo. O Senhor não muda. Portanto, essa parte do sábado, vocês ensinam, é mentira. O sábado se foi criado para nós descansarmos. Eu disse isso a eles e eles, eles queriam cada vez mais lutar contra o sábado. Disse, olha, desculpem lá, com licença, mas eu, com todo o respeito, disse, desculpem lá, eu não vou falar mais sobre isso. Porque eu disse depois assim uma palavra. O Senhor Deus disse para não dar coisas santas aos cães, nem pérolas não dê as pérolas aos porcos também. E isso espiritualmente. E afastei-me. Que eu tenho a minha avózinha, coitadita, não deixou-se falar. Mas eu eu comecei a trabalhar a partir daí. Mas depois, em 2016, onde estávamos, vou retomar a história, tinha esse domingo, essa sexta-feira à noite, tinha tomado banhinho, se formos a ver, era quase inverno, foi na época que a minha avózinha morreu, ainda vou chegar lá, cheguei lá a tempo, que era a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus providencia a quem quer fazer a sua vontade, verdade. Cheguei lá, entrei lá dentro, um irmão conheceu-me, que é o irmão, esqueci-me agora o nome, que até tem um canal no YouTube, que até sou seguidor dele. Eu conheço esse jovem. E o senhor
Deixa-me lá, deixa-me estar aqui, que agora vou estar aqui na igreja, depois alguém me há de levar embora. Eu, com a minha confiança em Deus, eu disse isto. E lá vamos chegar. Pois, eu comecei, por incrível que pareça, quando eu lá cheguei, a escola sabatina estava mesmo a começar naquela altura. Deixei que tudo acontecesse, eu sentei-me, fui bem aceito lá na igreja, tudo bem. E por incrível que pareça, qual era a escola sabatina daquele dia? Eu vou-vos explicar. Era o livro de Jó. O livro de Jó. O livro de Jó estava a ser falado na escola sabatina. Neste caso, era na igreja, que já não existe aqui no mosteiro, não é no mosteiro, é em Pedroso já não existe a igreja adventista lá, porque quem está inscrito no canal da igreja sabe o que é que se passou. Foi por motivos de... que eu nem vou falar aqui. Não vale a pena falar aqui, porque há mais boca, há mais línguas, e as mais línguas não precisam saber, que se arrependam primeiro e que se entreguem a Cristo. E eu não quero falar disso, quero continuar a história, que quando eu comecei a frequentar a Casa de Deus a partir desse dia, em 2016, eu, no dia seguinte, depois de ter frequentado a igreja, passado lá a manhã toda, ter ouvido a palavra, que na altura era o pastor, que eu esqueci-me agora o nome dele, mas vem a ideia, que é o pastor, sempre se eu me lembro. É o pastor Jorge Machado. Depois eu ouvi falar a história dele e fiquei muito comovido. Foi ele que me deu os primeiros estudos da Bíblia, batismais, mas isso passou para aí um mês, estávamos quase em cima do mês de Natal. Comecei a ter os primeiros, isso em 2017, porque em 2016 passei o resto de 2016 sem preparar, e disse, eu quero me preparar para o meu batismo, eu quero preparar para o meu batismo, eu não quero que demore muito tempo. E depois o pastor, eu tinha pedido batismo há muito tempo, até no tempo do irmão Zé Augusto, quando andava com ele, tinha pedido isso. E com a graça de Deus já sou batizado na casa de Deus, batizado em Deus, não é na denominação, mas porque a Bíblia ensina o batismo de maneira correta e o catolicismo ensina o batismo de maneira completamente errada, e foi aí que eu comecei a pensar, quando Deus fala-nos no batismo, o batismo verdadeiro é bíblico, é em adulto, não é em criança, mas qualquer dia vou falar um vídeo sobre isso. Vou gravar um vídeo sobre isso, explicar, até se quiserem saber, se quiserem ver, depois eu posso pôr um bocadinho de um áudio que fala sobre isso, sobre o batismo de Jesus, e explico conforme deve ser explicadinho, porque agora não é o assunto. Eu batizei-me, tudo mais, mas isso foi no ano passado, já falei sobre isso, já passei o vídeo para aqui para o canal. Mas, contando o resto da história, cheguei à tarde, comi e tudo mais, passei à noite, minha mãe tinha saído uma pessoa, isso eu não vou contar todos os pormenores, né? Nesse domingo à tarde, aliás, durante esse domingo, penso, sabia que a minha avó estava mal, mas não sabia que ela ia morrer, né? E pus música, entreti-me, porque eram os começos, estava a festejar à minha maneira, o sucesso de ir à casa de Deus, fiquei muito contente, só que alguma coisa aqui dentro da minha mente dizia que alguma coisa tinha corrido mal, alguma coisa me dizia, eu sentia um mal-estar, uma coisa a dizer assim, baixa o rádio, eu sentia assim, a dizer para mim, baixa o rádio que aconteceu uma coisa triste, baixa o rádio, 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 eu via sempre aquele mal-estar a dizer assim, baixa o rádio, baixa o rádio, baixa o rádio, baixa o rádio. E eu lá baixei o rádio a certa altura, depois eu acabei por desistir do rádio, fechei o rádio,
desliguei o rádio e depois fui para o computador. Fui baixar, estava a baixar coisas, quando nisto a minha mãe chega do passeio, ou não sei do que é que foi, e disse: tu puseste a música alta. Eu disse: mãe, porquê? O que é que se passa? Faleceu alguém da nossa família, por acaso? Eu assim. E a minha mãe disse: ora, por acaso até acertaste. Eu disse: quem? Acertei o quê? Quem é que foi? Ora, a minha mãe disse assim: foi a tua avó que faleceu. Eu disse: meu Deus, não é verdade. Eu assim: não é verdade. Não me acredito que a minha avózinha tenha morrido. Eu não me tinha acreditado na primeira vez que a minha avó tinha falecido. Não tinha-me acreditado, como costumo acreditar. Quando eu ouvi dizer que a minha avó tinha morrido, eu praticamente não me acreditei. Pensava que era coisas de brincadeiras da minha mãe ou da minha tia. Eu pensava que elas estavam a brincar comigo, mas depois eu vi que não. Vi que não, porque depois começaram as minhas tias: temos que fazer um buquê e essas coisas todas. Eu no outro dia, aliás, foi uma semana terrivelmente mal, com dor no coração. Aliás, até digo uma coisa: tive 7 dias de semana de luto, 7 dias na semana, até ao primeiro dia da semana, que já passou. Eu disse assim, eu pensei cá para mim: foi preciso eu começar a frequentar a casa de Deus para que a minha avó adormecesse em paz. Eu assim, no meu pensamento, que já estava completamente inserido na igreja, foi aí que eu comecei, foi aí mesmo a sério que eu comecei a conhecer, a querer ter o desejo possível tudo de me batizar e de preparar-me para me batizar, para receber o Senhor no meu coração, que depois eu fui aprendendo coisas espetaculares, maravilhosas, e agora estou assistido na igreja. Muitas vezes eu tenho faltado por causa da saúde, não é a pregação em si, já faltei muitos dias por causa da minha saúde, ou por causa de dormir, porque eu, entretanto, comecei a sofrer ainda mais, né? Mais perseguições, porque eu comecei a engrossar a voz contra as mentiras de Lúcifer, através dessas festas de São Joaninas e festas das imagens e disto e daquilo. Comecei a fazer contra, a falar contra essas heresias, não contra o povo, mas contra as heresias. Ainda vou continuar ainda mais, com a graça de Deus, vou continuar a fazer mais vídeos contra a heresia. Tem saído do foco que tenho que falar sobre as duas marcas, que ainda não acabou. Eu só estou apenas a contar uma pequena história, como é que foi isto, como é que eu conheci a palavra de Deus, e depois, acima de tudo, agora vou entrar no assunto das duas marcas, ou seja, da marca que é o selo de Deus, que é o que eu vou começar primeiro, que está escrito na palavra de Deus, que está lá no decálogo dos 10 mandamentos, seja numa parte ou noutra da Bíblia, sei lá, só sei que é tudo no Antigo Testamento, e também está no Novo, mas no Novo está resumido. Quem for amante, não é amante da Bíblia, quem estudar bem a Bíblia, eu não vou, mais uma vez eu vou-me pedir desculpa, porque eu não vou explicar textos, não vou mostrar textos bíblicos, porque eu não sou uma pessoa cega. Não é que seja desculpa, mas nós cegos temos uma maneira diferente de ver a Bíblia, que as pessoas normais não têm. As pessoas normais vão mais pelos capítulos, e nós cegos vamos mais pela página, ou então com livro em áudio vai-se por faixa, não é? Eu vou-vos falar que Deus propriamente disse que os mandamentos de Deus são os únicos para ser guardados, não são modificados. Nenhum homem tem direito a mexer nos mandamentos de Deus, principalmente no 7º, que é aqueles mandamentos que é o mais esquecido e o mais controvertido, aliás, mais
mais mal interpretado entre as religiões, seja lá qual for, que não esteja dentro do parâmetro bíblico. Ou seja, o catolicismo e outras religiões que eu não vou dizer agora todas, porque ia ficar muito extensível o vídeo, claro, e o meu âmbito não é isso. Todas as religiões que falam que o domingo não é, aliás, que o domingo é o dia de Deus, então, são as igrejas filhas da prostituta mãe, que é a Igreja Católica Romana, é a principal prostituta do cristianismo. Foi a igreja que protestou contra, aliás, a igreja que fala contra os mandamentos de Deus. E não só os mandamentos, mas acima de tudo o quarto mandamento, ou seja, o sábado, o selo de Deus, que eu não conhecia porque me ensinaram outra coisa, e principalmente a salvação, que era preciso, para fazer coisas era preciso fazer a salvação, era preciso aceitar uma dezena de regras, mas eu toda a vida contestei-me, perguntei principalmente a Deus, e perguntava também a pessoas: será que para a pessoa ter a salvação é preciso andar a pagar missas? Andar a pagar missas, dar dinheiro a um padre para rezar no sétimo dia? No sétimo dia, lá como é que eles chamam isso? Que eu já não estou dentro desse parâmetro há muito tempo, e com a graça de Deus eu não estou, e espero nunca estar. Eu perguntava-me sempre: será que essa história de andar aí a falar que nós devemos pagar a padres para rezar a missa sétimo dia? Eu até perguntava isso, e apesar que o próprio Deus dizia-me que não, que a própria salvação já está paga desde a morte do Salvador Jesus Cristo. Mas anda aí uma religião, que é os testemunhos, que dizem que Jesus não é Deus. Isto é um grande pecado. É um grande pecado dizer que Jesus não é Deus. Que a própria Bíblia diz que Deus, e Jesus Cristo, é o próprio Deus. Está lá na palavra de Deus a explicar. Mas não é nada. Isso é Lúcifer a trabalhar na mente das pessoas, principalmente naquelas pessoas grandes, tipo os maiorais das igrejas, é que dizem: ai, não sei o quê, começam a dizer heresias em cima de heresias, e nós temos que seguir a Bíblia por nós mesmos. Eu, primeiramente, digo isto para a minha pessoa. Primeiramente, temos que seguir aliás, a vontade de Deus. Não é a nossa vontade, a vontade de Deus tem que ser seguida em primeiro lugar. Depois, como eu fazia no início com o irmão Zé Augusto, ele explicava umas coisas, eu à noitinha, o que é que eu fazia, meus queridos? Eu vou-vos falar. Eu fazia tudo que estava ao meu alcance para ver se o irmão Zé Augusto falava a verdade. E foi aí que eu descobri tudo o que ele falava está na Bíblia. Eu sei, eu fiz isso, isso 2017, 2018, eu já tinha computador, não, 2017, 2018 não, desculpa. E 2019, 2009, 2010, ainda andava com o irmão Zé Augusto, foi aí que a gente começou a andar. Também já andávamos no passado, mas aí, depois aí eu comecei a fazer isso, comecei a fazer questões, e foi aí que eu comecei a desenvolver mais a minha mente, e foi aí que eu comecei a ter mais desejo de ter uma Bíblia. Tive uma Bíblia, deram uma Bíblia, e só que depois eu via que era cego, não conseguia ver, e pedi a Deus ajuda para ter uma Bíblia em texto ou em áudio. Foi-me aparecer nos primeiros CDs, e depois apareceu-me. Depois foi aparecer, e ouvindo os CDs que tinha. Depois, em 2009, quando tive o computador com os JAWS e tudo mais, comecei a estudar a partir daí. Depois de ter pedido livros, fiz isso com muito gosto, porque eu amo a Deus e amo a verdade acima de tudo. Não gosto de mentir a ninguém, nem sequer mentir ao meu próximo. Temos que amar a justiça e simplesmente seguir o que está lá, não seguir o que os homens dizem, só lá as escrituras.
Agora sou um adventista assíduo e batizado, com a graça de Deus. Não estou a falar isto em prol da igreja, mas estou a falar em prol do reino de Deus. Que a igreja adventista é o sétimo dia, a igreja dos últimos dias. Conforme a palavra de Deus fala, não diz que a palavra de Deus não vai dizer que a igreja A ou B. Diz que os últimos tempos iriam. Mas se vocês tiverem dúvidas, procurem no YouTube e vocês irão ter de facto a verdade. Eu não vou falar o que as pessoas já falaram, vou apenas contar o meu. Vou começar a falar sobre a tal besta, aliás, o tal sinal, primeiramente sobre o sinal que está nos mandamentos. Esse sinal é o sábado. O dia de hoje é sábado, mas em breve vai ficar noite e vai ser o primeiro dia da semana. Não há nenhuma parte na Bíblia que diz que o sábado será mudado. Muito pelo contrário. O Senhor Deus diz que não muda e não vai mudar. Nós, seres humanos, é que mudamos. Nós, seres humanos, fazemos coisas totalmente impensáveis. Quando eu digo nós, significa a Igreja Católica Romana faz isso. Ela mudou as leis e os tempos. Aliás, os tempos são os calendários. E quem tiver dúvidas, que procure no canal de um professor da Igreja Adventista, que seja fiel e verdadeiro, primeiramente decorar a Deus. Esse mandamento, o sábado, está escrito desde... Não é para os judeus, não é para os judeus, nem é para mais ninguém. Não é para os judeus. Primeiramente, o sábado foi criado em Gênesis capítulo número... Gênesis capítulo 2 ou 3, se não estou em erro. Ou até no 1. Sim, deve ser capítulo 2. Aliás, eu vou-vos aconselhar que leiam desde o 1 até o capítulo, desde o capítulo 1 de Gênesis até o capítulo número 10. Aí vão ver o dia de Deus e a queda do homem, depois aí, por aí. E se quiserem até podem ler a partir de Gênesis e depois começam a fazer um estudo bíblico. Um estudo bíblico seguido, pronto. É como eu fiz, as primeiras vezes eu fiz isso e agora tenho que começar a fazer mais vezes. Infelizmente a gente perde o foco dessas coisas, porque nós somos seres humanos, mas não é desculpa. Acima de tudo, o sábado é imutável, quer dizer que não é mudável. Não é mudável. Quem muda, Deus não muda. Nós é que temos que ser transformados pela palavra de Deus. Não é porque o A ou B ou C diz, não. Temos que ser a palavra que nos fala ao coração, através da oração e muitas lágrimas. E com o meu conselho, até para mim mesmo, primeiramente eu estou a falar isto para mim mesmo, e depois dou às outras pessoas o mesmo conselho, é que para as pessoas que não conhecem a verdadeira, que são sinceras, que orem a Deus e busquem conhecimento bíblico, porque eu sei que nós já chegámos naquele tempo, que os tempos serão trabalhosos, de facto são. Porque haverão enganos e mais enganos. Eu sei que nós estamos aí. E o amor de muitos esfriaria. Isto também já está a começar. E agora vou-vos falar também um bocadinho. Não vos vou mostrar nada. Eu acabei de saber uma notícia. Acabei de saber há dias. Que também tem a ver com essa história do mundo estar num caos. O mundo realmente está num caos. Aqui em Portugal também, antes de falar dessa tal coisa que aconteceu com meus queridos irmãos brasileiros, vou-vos falar também que... Vou-vos falar que aqui em Portugal, infelizmente, nas escolas vão fazer uma coisa que já aconteceu também no Brasil o ano passado. Que é... desculpem. Que é, sobretudo, juntar as casas de banho dos rapazes e das raparigas, como nós dizemos aqui em Portugal, ou meninos e meninas,
Meninas, quer dizer, não é dizer meninas para dizer que são prostitutas, não, porque no Brasil meninas é quer dizer isso. Não é isso que eu quero dizer, meus queridos irmãos. Quero que, como nós aqui em Portugal temos uma maneira de, mais meninas e meninos, são crianças pequenas. E no Brasil diz rapazes e raparigas, também nós também dizemos. Não quero que fique aqui nenhuma má explicação sobre isso. É porque nós aqui em Portugal dizemos meninos e meninas. E no Brasil, quando se fala em meninas, eu sei muito bem que significa prostituição. Não é isso que eu quero dizer, meus queridos, não é isso. Quero dizer que aqui em Portugal também já existe uma lei, fizeram essa lei, infelizmente, não vou dizer o dia que eu não me lembro, mas infelizmente saiu, ou vai sair uma lei que eu sou completamente contra, que é juntar as casas de banho dos rapazes e raparigas. Sou completamente contra, porque isto significa que o mundo jaz no maligno e nós que somos criaturas do próprio Deus não devemos aceitar isso. Nós somos cristãos, fomos criados como cristãos, meus amigos. Mas agora aceitar essas coisas que o mundo aceita, não, nós não devemos querer. Não devemos aceitar, meus amigos. Quem é cristão sabe aquilo que eu estou a falar. Porque há muitas partes da Bíblia que eu não vou citar os livros, que eu não posso mostrar, como eu sou cego, não posso mostrar quais são os livros que falam isso. Sei que no Antigo Testamento diz que nós não devemos, eu sei que é o livro do Levítico, mas infelizmente não sei qual é a página, vou-vos dar um conselho, leiam o livro do Levítico completo, que assim descobrem qual é. Diz que os homens, nós homens, rapazes ou meninos, como dizemos aqui em Portugal, não devemos vestir roupa de mulher. E as mulheres não devem vestir roupa de homem. E outras coisas mais. Não devemos usar, os homens não devem usar roupa de mulher. E as mulheres não devem usar roupa de homem. Porque é uma infâmia isso. É uma infâmia. E não devemos aceitar. O que o mundo aceita, nós não devemos aceitar. Principalmente, devemos respeitar toda a gente, sim, é verdade. Amá-los e compreender. E não é compreender. E ver que nós somos todos criaturas. Mas agora aceitar essas coisas, que infelizmente também tenho um familiar que é desse tipo de pessoas que são gays e tudo mais, eu digo-vos uma coisa, eu quando soube da notícia fiquei muito triste, mas compreendi que lá naquela casa não existe pregação de Deus, não existe nada, só existe... eu nem sei, era como eu aqui, também não conhecia nada de Deus, ia à escola, ia acolá e não conhecia nada de Deus, eu é que se quisesse saber tinha que perguntar, ou então, se perguntasse era, pronto, nem vale a pena falar tudo aqui. Mas aceitar o homossexualismo nunca vou aceitar. Posso respeitar as pessoas, como toda a vida respeitei, essa pessoa, eu não vou dizer quem ela é, porque não quero expor ninguém, mas eu digo-vos uma coisa, eu fiquei muito triste e chocado ao mesmo tempo. Chocado porque eu não pensava isso, pensava que essa pessoa era uma pessoa normal, tal como eu, não é? Apesar de ter levado porrada na vida, eu nunca julguei que era por causa disso. Mas eu disse-lhe, nesse dia disse-lhe que estava a fazer uma coisa errada, que pedisse permissão a Deus, não é permissão a Deus, que fosse ler mais a Bíblia e visse que se era errado ou não. Ele disse, mas na Bíblia também manda amar os... Pois é, mas eu na altura também não tinha discernimento como tenho hoje e acabei por concordar com aquela infâmia. Mas hoje eu digo, de todo o meu coração, de toda a palavra, de todo o amor a toda a gente, que o homossexualismo é um pecado terrível. É um pecado que muita gente pode não entender aquilo que eu vou dizer, mas os homossexuais não têm entrada nos céus. Podem ser boas pessoas, porque na verdade são. Só que agora aceitar a ideologia deles, eu não aceito, seja lá quem for. Seja primo, seja tio, seja...
seja lá o que for, seja pai ou seja mãe, pai e mãe não vai ser homossexual, ou então se for, é às escondidas. Eu não aceito, mas continuo a respeitar essa pessoa conforme ela é, que foi sempre minha amiga, já lhe contei coisas que não pensava em contar. Essa pessoa até me arranjou uma viola e tudo mais, só que o homossexualismo jamais vou aceitar. Apesar que essa pessoa é homossexual, eu penso que é homossexual, tenho orado muito a Deus, orado a Deus para que ele se desvie dessa infâmia, porque é uma infâmia. Homem deitar-se com homem, diz lá na Bíblia que os dois serão culpados do sangue. E os dois serão mortos. Serão mortos. Isso antigamente era o que acontecia na Bíblia Sagrada. Aquele que fosse contra desígnios de Deus, aliás, o homem que se deitasse com outro homem, o seu sangue aliás, as duas pessoas seriam mortas, ou mesmo, mortas mesmo, literalmente, para que a contaminação não ficasse na terra de Israel. E nos nossos dias, nós que somos cristãos verdadeiros, não queremos falar a verdade porque temos medo de ofender, temos medo de ser chuvalhados. E a Deus, na carta de São Paulo, que eu não vou dizer qual é a carta, que eu não me lembro, mas procurem nas cartas todas de São Paulo, que vocês vão encontrar essa palavra que eu vou falar agora. E, se não estou em erro, também fala em Atos Apóstolos. Se estiver errado, diga-me algumas coisas nos comentários. Meus amigos, é o seguinte. Que diferença tem? Não é que diferença tem, que coisa tem a luz com as trevas? Que ligação tem a luz com as trevas? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. A luz só tem ligação com a luz e nada mais. Porque as trevas o que é que faz? A luz o que é que faz? A luz separa as trevas. Aliás, onde há luz, a luz destrói as trevas todas. Aliás, onde há luz não há trevas. Assim é que está correto. Mas eu ia falar qualquer coisa sobre os gays e sobre outras coisas erradas. Só que escapou-me. Mas se me vier a ideia, depois eu digo-vos. Amigos, nós podemos ter amigos gays. Até primos ou sobrinhos, ou seja lá quem for. Devemos amá-los, sim senhor, respeitá-los como seres humanos. Mas agora, aceitar o que eles querem, jamais devemos aceitar, meus amigos, jamais. Porque nós aceitamos isso, aceitarmos isso, não estamos a ser coerentes com a palavra de Deus. Estamos a ser muito pelo contrário, contra a palavra de Deus. Muito contra. Eu sou a favor do que a Bíblia diz. Quando a Bíblia diz, um homem não se deve deitar com outro homem, como mulher, eu digo-vos uma coisa, não devemos aceitar mesmo. Devemos respeitar as pessoas, sim, mas não aceitar as ideias delas.